Olá, tudo bem? Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui então para dar continuidade ao nosso assunto sobre as três mulheres na qual eu disse que estaria passando aqui, trazendo algo da parte de Deus para os nossos corações. Demorei um pouquinho, mas dessa vez fez parte, né? Falamos algo sobre Noemi e sobre os traumas de Noemi. Então eu estava concluindo, né, algumas coisas que o Senhor estava me passando sobre órfã. Então, por isso o motivo da demora. Mas nós estamos aqui, hoje iremos falar sobre a segunda mulher da Bíblia que eu falei que estaríamos falando, sobre Órfã, Noemi e Ruth. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Órfã, sobre a sua fraqueza, né? Os traumas de Noemi, a fraqueza de Órfã e a perseverança de Ruth, né? A persistência de Ruth. Então nós vamos orar, porque tudo é na oração, para que o Senhor ele seja conosco e a sua palavra alcance o propósito que é para ela alcançar. Pai, no nome de Jesus, nós vamos aqui, Senhor, mais um dia falar da tua palavra. Hoje nós iremos falar sobre órfã. Deus, temos algo sim a aprender através desta mulher. Algo tu quer falar, algo tu quer nos instruir através da vida de órfã. Então, Espírito Santo, seja conosco, usa minha vida, que este vídeo, que esta mensagem fale ao coração deste querido, desta querida, e que tu abra, Senhor, o seu entendimento, a sua mente, e que essa mensagem seja como uma semente produtiva ao seu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, amém. O significado do nome de órfã é interessante. O significado do nome de órfã quer dizer pescoço. Significado assim meio, né? Mas pescoço. Esse é o significado do nome de órfã. Então, irmãos, Órfã também foi uma das noras de Noemi. Órfã foi uma das noras de Noemi, esposa de Quilion, que por sua vez também ficou viúva. E eu, como eu estava meditando sobre essas três mulheres, observando aqui o porquê que eu coloquei o tema a fraqueza de Órfã, eu pude ver que de fato Órfã ela teve assim um momento de fraqueza. Porque a Bíblia diz que Ruth aceitou o Deus de Noemi. Ou seja, então se Ruth aceitou o Deus de Noemi, é porque Noemi, antes dos seus traumas, antes da sua luta, das suas angústias, ela deu testemunho do Deus dela. Ela deu testemunho, possa ser que os filhos também tenham dado testemunho. Então, órfã não ficou sem saber do Deus de Israel, não. Órfã, ela conheceu o Deus de Israel através da vida de Noemi, com certeza do seu esposo Quilion. Mas o que acontece é que o coração de Órfã não foi tão apto para receber a palavra do Senhor. Aqui em Marcos capítulo 4 e o versículo 5, o Marcos capítulo 4 fala sobre a parábola do semeador. E o versículo 5 e 6 diz assim: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu, logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, órfã ouviu falar do Senhor, mas o seu coração não foi uma terra tão apta, não foi uma terra boa, ou seja, ela não permitiu que aquilo que ela recebeu no seu coração viesse de fato ter um espaço para que na hora certa, aquilo que ela viu com os seus olhos ou ouviu com os seus ouvidos, através da sua convivência com Noemi, não foi o suficiente para lhe dar força na hora da sua fraqueza. Então, o coração de órfã não foi um coração tão apto a receber a palavra de Deus. E quando não temos a palavra de Deus no nosso coração, e quando temos
voltando aqui, e quando temos a palavra de Deus no nosso coração, nada nem ninguém nos para. Quando nós temos a palavra de Deus, que o nosso coração já recebeu a palavra, que nós temos aquele esforço, nada, irmãos, não tem circunstância, não tem vento, não tem morte, não tem luta que nos pare. Não tem. Mas como o coração de Orfa se encontrou aqui com a parábola do semeador, uma terra que não tinha profundidade para que a semente viesse germinar, soltar suas raízes, então assim estava o coração de Orfa, não foi tão apto para que ela viesse receber. Como eu disse, não foi porque ela não ouviu ou não viu algo da parte do Deus de Israel. Não se trata disso. Trata-se dela mesma não ter abrido o seu coração para Deus, como assim Ruth fez. Porque Noemi foi uma serva de Deus. Teve seus traumas, sim, com certeza. Mas foi uma serva de Deus que deu, sim, o seu testemunho de mulher de Deus. E nós vamos ver isso mais na frente, através de Ruth, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar aqui sobre Orfa. E a diferença é que Orfa não recebeu no seu coração aquilo que ela deveria ter recebido. Não porque Orfa não recebeu, não porque uma mulher que não, digamos, que não tinha uma certa sensibilidade, porque existem pessoas sensíveis, irmãs, sensíveis, que quando ouve falar de Deus, ouve um hino, se quebranta, porém não abre o seu coração. E isso foi o mal de Orfa. Você vai ver dentro do livro de Ruth que Orfa, ela era uma mulher sim quebrantada. Ela chorava, ela teve o seu quebrantamento, mas não o suficiente para receber Deus no seu coração. Então, o fato de Orfa não ter dado tanto lugar para Deus no seu coração é que ela foi contaminada. Ela foi contagiada. Por quê, irmã? Por Noemi. Noemi se encontrava em um estado difícil da sua vida. Um estado onde Noemi estava vivendo o seu momento. Sabe aquele momento assim quando uma mulher está, uma mulher tóxica, né? A mulher que está passando por período da sua vida, porque Noemi, ela estava vivendo os seus dias maus. E uma mulher que está vivendo os seus dias maus, irmão, ela se torna uma mulher tóxica. Isso Noemi disse que ela se encontrava na condição de uma mulher amarga. Aqui em Romanos capítulo 3 e o versículo Romanos capítulo 3 e o versículo 14 diz assim: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Romanos capítulo 3, versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Versículo forte, né? Mas é assim que se encontrava órfã. Era assim que órfã estava, com o seu coração cheio de amargura. Agora pensa aqui comigo, o que é que uma pessoa amargurada vai te oferecer? O que é que uma pessoa tóxica, para baixo, triste, coração ferido, zangada com Deus e o mundo vai oferecer para uma mulher que não tem Deus no coração? Ela vai oferecer sentimentos de fracasso. O que vai te alcançar são sentimentos, são sementes sementes que não te levam a crescer, mas sim a decair. E lamentavelmente, órfã foi vítima disso. Tudo porque não tinha aberto o seu coração para o Deus de Israel. Noemi está com a sua boca cheia de amargura, aflita, para baixo, desanimada. Como eu disse no primeiro vídeo, talvez se você ainda não assistiu, está lá falando sobre os traumas de órfã. Assiste lá, que é para você entrar na fiação aqui da palavra, né? Estamos falando sobre 3 mulheres. Então, a boca de Noemi está cheia disso, de amargura, está cheia de maldição.
E tudo isso foi o suficiente para atingir Orfa. Você vê ali no versículo 1, do capítulo 3 de Ruth, Noemi falando da sua amargura. Versículo 20 do capítulo 1, Noemi declarando a sua amargura. Irmãs, queridos, Noemi não estava bem. E uma pessoa, quando ela não está bem, a tendência é contaminar os fracos que estão ali ao seu redor. Aí você pode perguntar, irmã, aonde está a fraqueza? Aonde está a fraqueza de Orfa? Por ela não ter conseguido prosseguir. A fraqueza de Orfa estava com Noemi. Veio através de Noemi, a fraqueza estava nela. Mas Noemi, lamentavelmente, foi aquele ponto primordial para fazer com que essa mulher viesse voltar para trás. Voltar para trás. A fraqueza de Orfa, ela é identificada através da insistência de uma mulher amarga. A fraqueza de Orfa, ela é identificada através da insistência de uma mulher amarga. Ou seja, quem foi que insistiu para que Orfa voltasse? Quem foi que insistiu para que Orfa voltasse para sua terra pagã? Terra onde não pregava Deus, onde não falava do poder, porque Orfa, trazendo aqui para a nossa linguagem dos dias normais, ela não era uma cristã, não era uma evangélica, não era crente. Ela teve a graça de casar com o filho de uma crente. Ela teve a graça de conhecer um israelita que foi Quilion. Ela teve essa graça, mas por permissão de Deus ela está agora viúva. Está também como Noemi, debilitada. Debilitada tanto que se deixa levar pela insistência de Noemi. Você vê aqui no capítulo 2 de Ruth, você observa lá, por 2 ou 3 vezes, Ruth insistindo com que elas voltem. Insistindo com que elas voltem para trás. E a insistência foi tão constante que o texto conta que Noemi conseguiu convencer Orfa de voltar. Ela não deu esperança. Noemi não deu esperança para Orfa de que ela poderia ter dias melhores. Noemi não deu esperança de, quem sabe, então vamos, Orfa, você quer ir? Vamos, filha. Eu não estou vendo nada, eu estou amargurada, eu estou triste, eu não estou vendo dias melhores. Mas você quer ir? Vamos. Mas Noemi não fez isso, pelo contrário, ela insistiu. Voltem, filhas minhas, por acaso eu ainda terei filho? E se tiver, vocês ainda vão esperar? Não tem lógica, órfã. Não tem lógica você esperar os meus filhos crescer para serem seu esposo. Então, a insistência de alguém que não está vendo dias melhores, irmão, ela te bota para baixo. Ela te põe para o final da fila. Ela te tira de um plano, ela te tira de um propósito. Eu não sei se você está convivendo com pessoas assim, tóxicas, né? Amargurada, triste, depressiva, que bate o pé no chão, que diz que não vai dar certo, que nada vai acontecer. Se você está, eu já quero te dar um conselho. Te afasta. Ai, irmã, mas é uma pessoa próxima minha. Dá um jeito, se afaste. Evite ouvir, evite conversar. Porque se você não tiver alicerçada em Deus, se você não tiver em uma comunhão com o Senhor, você acaba indo para o final da fila. Você acaba perdendo talvez aquilo de tão glorioso que Deus tem para apresentar para você. Então, Noemi está contaminada de amargura. Com isso, não mostra a ela esses dias melhores que teriam. Não estava tendo na visão de Noemi, mas nos planos de Deus está tendo. Eu já quero dizer para você, se você está assim, se sentindo uma mulher fraca, mas quer avançar, se sentindo uma mulher indisposta, mas quer avançar, quer prosseguir, eu já quero dizer para você, direcionada pelo Senhor, ouça quem está te levando para frente. Ouça quem está dizendo, realmente, você está assim, os dias não estão bons, mas avança, continue, você vai conseguir. Orfa estava precisando de alguém assim, mas ela não teve isso.
ela não teve esse apoio, porque Noemi não passou para Orfa uma visão de dias melhores, porque está contaminada de amargura, está com o coração cheio de amargura. Noemi está transbordando de amargura. Então ela não tem uma palavra positiva, ela não tem uma visão futura, ela não está vendo vitória, ela não está vendo nada. E lamentavelmente, Orfa foi sua vítima. Foi a sua vítima. E assim eu encontrei a fraqueza na vida de Orfa, porque ela se deixou levar pela insistência de alguém que não tem nada a oferecer no momento. Será que Orfa não amava Noemi? Amava. Será que Orfa não estava dorida por estar viúva? Estava. Orfa estava dorida, Orfa amava Noemi. A gente vê isso pelo texto, irmã. A gente vê, elas se amavam, mas Orfa não amou o Deus de Noemi. Eu quero dizer para você neste dia de hoje, Deus quer entrar no seu coração. Quando Deus está no nosso coração, as angústias vêm, os ventos sopram, o desânimo, você fica até uma pessoa tóxica, você fica. Mas não o suficiente para contaminar ninguém, porque você tem Deus no coração. Você entregou sua vida para Jesus, você está se esforçando para viver de acordo com a palavra, que é um processo. Agora, o que eu quero dizer para você, mediante esta mensagem, é que ninguém pode ser maior do que o teu desejo de viver na presença de Deus. Palavras nenhuma pode ser maior do que a tua crença que você tem no Deus de Israel. Talvez você está assim como órfã, desanimada, descrente, viúva, angustiada, desempregada, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu quero ser boca de Deus para você neste momento e dizer: prossiga. Prossiga, ouça o Senhor. Irmã, eu não sou crente. Entrega a sua vida para Jesus neste momento. Dobre o teu joelho e fala: Jesus, eu estou te confessando como Salvador da minha alma. E procure uma igreja evangélica perto da sua casa. E siga, que lá vai ter pessoas para instruir você, para falar da palavra para você e para mostrar para você o caminho de mudança, de dias melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eu consegui ver a fraqueza de Orfa simplesmente pelo coração dela não ter abraçado o Deus de Israel. Porque se ela tivesse abraçado o Deus de Israel, ela conseguia resistir à insistência de Noemi. Ela não conseguiu resistir. Orfa não resistiu à insistência de Noemi, porque o coração dela não era de Deus. O coração dela não era de Deus e nem estava em Deus. Não era. A palavra de Deus fala em Mateus. Aqui em Mateus, eu quero ler esse versículo para você, só para encerrar. Mateus capítulo 22 e o versículo 37, que diz assim: E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Orfa não amava o Senhor. Amava Noemi. Amou Quilion enquanto ele estava com vida. Mas o Deus de Israel, órfão, lamentavelmente não recebeu. O que você precisa para prosseguir? Para não ser barrada pelos fracos? Para não ser lançada por terra por alguém que está tóxico, está mal, angustiado, está te contaminando, está olhando para a sua vida tóxica, sua vida negativa, sua vida que não prospera, sua vida que não cresce, está olhando para a sua vida assim, porque era assim que Noemi estava se vendo, uma mulher amarga. Então, se você encontrar alguém assim, ele não vai ter nada para te oferecer. Mas se você fizer diferente de Orfa, tiver com Deus no seu coração, ninguém te para. Não deixa que a fraqueza de alguém lance em você fraqueza. Não deixe que a fraqueza de ninguém te pare. Os dias maus de Noemi pararam Orfa. Então eu encontro aqui, lamentavelmente, uma mulher fraca. Só pelo fato de não ter Deus na sua mente, nem na sua alma e nem no seu coração. Faça diferente.
Recebe Deus no seu coração. Porque Deus habitando no teu coração, você vai ter força para dizer aos fracos, para dizer aos desanimados, você está desanimado, mas eu não estou. Você não está vendo dias melhores, mas eu estou. E isso a gente só consegue com Deus na mente, na alma e no coração. Então, esta é a mensagem. Foi assim que eu consegui identificar a fraqueza desta mulher. Porque alguém que estava amargurada lhe parou. Só pelo fato dela não ter Deus no seu coração. Mas que Deus te alcance, te dê força. Que você faça a diferença no meio dos fracos, dos angustiados, dos amargos. Amém? Não deixa ninguém te parar. Não deixa ninguém te parar. Porque os planos de Deus para você estão logo ali. E você vai viver eles em nome de Jesus. Amém? Segue aí esta palavra para o teu coração e seja forte. Deixa Deus entrar na tua mente, na tua alma e no teu entendimento e no teu coração. Tá bom? Esta é a mensagem. Daqui a uns dias, 2 dias, 3 dias, eu volto aqui para a gente conhecer esse lado maravilhoso que foi o lado de Ruth. Ruth foi aquela mulher decisiva. Quer saber sobre a decisão de Ruth? Assiste o próximo vídeo que eu estarei aqui voltando com você. Então, a paz do Senhor, um abraço e até a próxima.